Queridos irmãos, saudações em Cristo Jesus, motivo de grande alegria para nós nesse momento tão especial, tão singular, nos reunirmos enquanto Igreja do Senhor para cultuarmos ao nosso Deus. O culto de hoje, queridos, tem por tema o amor de Deus. O amor de Deus tem muitas dimensões. Abramos as Escrituras na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 3, para que possamos proceder com a leitura dos versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, dos versos 14 a 21. Em uma só voz, assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Somente até aqui, queridos. Louvemos ao nosso Deus com o hino de número 42 do nosso inário Novo Cântico, o grande amor de Deus.
queridos, vamos orar nesse momento. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Louvamos ao Senhor, Deus, gratos porque o Senhor nos deu esta oportunidade para cultuarmos ao Senhor, do Senhor. E desta forma, ó Pai, aqui estamos reunidos enquanto igreja para prestar o nosso culto racional, Senhor. De sorte, ó Pai, que nós suplicamos a Tua graça, suplicamos as Tuas misericórdias sobre nossas vidas, que o Senhor, em graça e misericórdia, nos conceda, ó Pai, de prestarmos um culto aceitável ao Senhor. Prepara, ó Deus, o nosso coração, prepara, Senhor, a nossa mente, nosso espírito para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco, ó Deus, através da ordem litúrgica e através da instrumentalidade do Teu servo, da exposição da Tua palavra, mediante o Teu Espírito, Senhor. Nos prepara, ó Pai, para prestarmos esse culto. Suplicamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida de todos que aqui estão, Senhor. Sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham através das mídias. Suplicamos, ó Deus, a Tua graça sobre nós. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, mesmo, ó Deus, em tempos difíceis, no qual o mundo, ó Deus, atravessa um caos, mas o Senhor não desampara os Teus. E nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por os Teus grandes feitos. Louvamos ao Senhor por as Tuas misericórdias que são renovadas sobre nossas vidas a cada dia, Senhor. Não temos palavras para agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos prepara, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor assim como o Senhor requer. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o amor de Deus conduz ao arrependimento. Convido os irmãos para que em pé abram as Escrituras no livro do profeta Daniel, capítulo 9, para que possamos proceder com a leitura do texto sagrado, dos versos 16 a 19. Daniel, capítulo 9, dos versos 16 a 19. De forma alternada nos diz a palavra do Senhor: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Somente até aqui, queridos. Podeis sentar. É chegado o momento no qual temos a oportunidade, de forma individual e silenciosa, de por alguns instantes orarmos e confessarmos os nossos pecados. Oremos de forma silenciosa e individual por alguns instantes.
Santo, santo, santo é o Senhor, Deus bendito, Deus de graça e misericórdia. Nos achegamos, Senhor, diante do trono da graça, para reconhecermos, ó Pai, que nada somos ou temos senão pelo Senhor. Muito bem registrou o salmista, ó Deus, se não fosse o Senhor, que o diga a Israel, se não fosse o Senhor. Nós nos achegamos, Senhor, diante do trono de graça, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza, ó Deus, de que o Senhor nos amou, nos ama e nos amará para sempre. E a prova, ó Deus, do teu amor está, ó Pai, materializado na pessoa bendita de Cristo e no seu sacrifício, ó Deus, que nos traz paz, que nos traz, ó Deus, pleno perdão. Diante de Ti, ó Pai, estamos para confessar a nossa pequenez, as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas transgressões, as nossas omissões, ó Deus. Diante de Ti, ó Pai, ninguém, absolutamente ninguém pode esconder qualquer coisa. Mas nós, de forma humilde, reconhecemos neste momento que somos pecadores e que carecemos da graça do Senhor. Muito bem registrou também o salmista ao dizer que somos pequenos e fracos, mas o Senhor cuida de nós. De fato e de verdade, ó Deus, o Senhor nos assiste, o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele, ó Deus, que nos restaura e que em Cristo nos oferece vida. Nós confessamos, ó Deus, as nossas culpas, os nossos pecados, e ao mesmo tempo, ó Deus, suplicamos da Tua graça que o Senhor, ó Deus, nos prepare também para participarmos logo mais da mesa do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nos perdoa, ó Pai, e nos sustenta, Senhor, com a Tua graça que é melhor do que a vida. Continua, ó Pai, a cuidar do Teu povo, como até aqui o Senhor tem feito. Nós assim oramos, gratos por tudo, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o amor de Deus contempla os perdidos. Mais uma vez eu convido os irmãos para que possamos abrir as Escrituras, o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 15, para que possamos proceder com a leitura de um texto, de uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo, como assim é conhecida. Lucas 15, dos versos de 11 a 32, de forma alternada, assim nos diz a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Somente até aqui, queridos. Vamos adorar o nosso Deus com o hino de número 289 do nosso inário Novo Cântico.
queridos, agora nós vamos convidar os nossos irmãos do grupo de louvor para que nos conduzam em alguns cânticos congregacionais. Quando reunidos presencialmente em um contexto de normalidade, esse seria o momento também apropriado para adorarmos ao Senhor através da devolução dos dízimos e da entrega das ofertas. Diante desta nova realidade no qual atravessamos, aqueles irmãos que estão conosco presencialmente hoje poderão fazê-lo ao final do culto, no gasofilácio ao lado da porta de saída, e os irmãos que nos acompanham através das mídias podem fazer através dos meios eletrônicos, depósito bancário, ou ainda assim, havendo alguma dificuldade, podem entrar em contato com o presbítero Braga, tesoureiro da nossa igreja, e ele providenciará então uma forma para auxiliar os irmãos que estão impossibilitados de contribuir de outra forma. Ok? O grupo de louvor então nos conduzirá com alguns cânticos congregacionais. Poder permanecer em pé. Em Cristo só confiarei, Ele é minha força, luz, canção, pedra angular em que eu me firmei. Na tempestade eu sei que com grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. O meu conforto, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que se encarnou, todo poder num frágil ser. Nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou. Pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força
acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém, queridos. Vamos orar agradecendo a Deus esse momento de louvor, de adoração. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, agradecemos por a oportunidade de em tua casa louvarmos ao Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, como forma, ó Deus, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Louvores, ó Deus, de lábios impuros, mas de filhos teus, comprados pelo sangue de Cristo. Aceita, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. O amor de Deus molda o nosso coração. É chegado o momento, queridos, que temos, então, a oportunidade de ouvirmos a ministração da palavra do Senhor. E para tal, convidamos o nosso pastor, reverendo João Batista, que nos conduza neste momento. Que Deus em Cristo muito te abençoe e te use para a edificação da igreja, povo de Deus. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 4, e ouçamos a leitura de todo o texto.
Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Oremos ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus de misericórdia, agradecemos pelo privilégio que nos dás de aprender com a Tua palavra como te cultuar, estar aqui em Tua casa, desejosos de saber, de conhecer e, acima de tudo, de glorificar a Ti, Senhor, de exaltar o Teu nome. Rogamos-te, ó Deus, que desta exaltação, por meio da obediência em cada passo deste culto, possamos ser moldados e transformados à imagem e semelhança de Cristo, Senhor. Dá-nos inteligência, sabedoria, capacidade, mansidão para receber a Tua palavra, para falar sobre ela. Dá-nos a graça, Senhor, de nos concentrar pelo Teu Santo Espírito na Tua palavra. Assista-nos, ó Deus. Retire de nós, ó Deus, todo impeditivo e dá-nos a graça de crescer um pouco mais, de sermos edificados, de sermos exortados e de sermos consolados pelas manifestações do Teu amor, reveladas e registradas na Tua palavra. Pedimos, ó Deus, estas bênçãos. Pedimos a Tua luz sobre nós, sobre nossas mentes e corações. E fazemos isto porque o Teu servo, Teu santo servo Jesus nos ordenou. É em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, com o final do mês das missões em nossa igreja, nós também chegamos ao capítulo de número 4 de Jonas, que também é o último capítulo. Jonas, o profeta relutante, que para nós que já conhecemos a história e que temos acompanhado não só pelo sermão, mas por ser esta uma história bastante conhecida, observamos que no capítulo de número 4, o profeta tem o seu coração revelado
O capítulo inteiro está na forma de um diálogo, principalmente, em que o coração do profeta é exposto, mas também para nossa edificação, nosso consolo, nossa exortação, também o coração do nosso Deus é exposto, a sua compaixão, a sua misericórdia para com a nossa raça, e não só por nós ou por nossa raça, mas até mesmo por animais, até mesmo pelo restante da sua criação. O texto nos dá a entender que Jonas continuou naquela cidade de Nínive, onde, por ordem de Deus, ele foi pregar, como todos nós sabemos, e ele passou como que a observar as reações dos ninivitas à sua pregação, aquela pregação com 5 palavras apenas, que ao que parece tocou fogo, por assim dizer, numa cidade de mais de 120 mil pessoas. E certamente durante este tempo em que estava anunciando esta mesma pregação, Jonas viu choro, Jonas viu gritos, Jonas viu o saco, o pano de saco, as cinzas que aquele povo certamente utilizou para expressar a sua humilhação diante do Senhor Deus. E ele não viu nada sendo destruído dentro dos 40 dias, conforme aquilo que ele próprio havia dito, naquele prazo e naquela sentença que deu dentro daquela pequena pregação. Um dos comentaristas deste texto diz que a bomba de Jonas falhou. Ele lançou uma bomba e ela não explodiu. Ele ficou esperando e ela não explodiu. E afinal o texto diz que parece que quem explodiu foi ele. O texto nos fala aqui de um modo muito forte na abertura do capítulo 4, de modo muito enfático, literalmente, e isso desagradou a Jonas sobremaneira, grandemente, e ele tornou-se irado. Agora nós conseguimos um pouco ver o coração de Jonas, que até então era uma espécie de moita, era uma incógnita. E, aliás, é um dos modos da gente ver o coração das pessoas, é quando elas explodem em ira. E aqui nós vemos algo que nos faz ver, irmãos, que até aqui, tudo que aquele homem tinha feito em nome de Deus foi feito com profunda má vontade. É isso que demonstra essa explosão de Jonas no início aqui. E ele revela isso numa das orações mais esquisitas da Bíblia, que mistura a bondade de Deus e o desejo que as pessoas não fossem alcançadas por ela. Então, realmente, uma das orações mais diferentes, confusas para o nosso intelecto e, à medida que entendemos, esmagadora para os nossos sentimentos ou para os sentimentos daqueles que, junto com Deus, compartilham o amor pelos perdidos, meus irmãos. Ele viu que o Senhor Deus havia poupado Nínive da destruição. E Jonas diz, furioso, ao próprio Deus, ele ora cheio de raiva no coração, que sabia que aquilo ia acontecer, sabia que aquela bomba ia falhar, sabia que Deus não ia fazer nada daquilo que pelo que se esperava, podia se esperar, ele iria fazer. E em sua oração, ele estranhamente descreve a natureza perdoadora de Deus, a natureza benigna de Deus, que explica por que é que Deus se internece quando os homens dão sinais de arrependimento. Por que é que Deus tem pena da nossa raça quando ela dá o mínimo sinal de que quer consertar seus caminhos, de que quer se emendar. Notem que ele fala aqui que Deus é clemente, que é uma qualidade típica dos governantes, dos reis, de ter uma disposição para, mesmo podendo destruir, perdoar, mesmo podendo destruir, abrandar os castigos. Outra característica divina que é mencionada por Jonas nessa oração furiosa dele, também ligada a esta primeira, é misericordiosa. A graça de Deus ou a natureza de Deus é misericordiosa, irmãos. Só que essa palavra misericórdia, quando nós consideramos as várias ocorrências dela, nós descobrimos que ela, em suas raízes ou em sua raiz, ela é aplicada muitas vezes à compaixão de uma mulher grávida por um filho em seu útero. É aquele cuidado que uma pessoa, uma mulher que está grávida, tem com o seu filho, não querendo que nada o machuque, não querendo que nada de ruim aconteça com ele. É o caso aqui da mesma ternura que Deus
ou mostra ter o mesmo desvelo que Deus mostra ter para com a sua criação de modo geral e de modo especial os homens a quem ele criou. O texto fala também que esse Deus é tardio em irar-se. Deus não se ira fácil, tem que fazer muita coisa de ruim para Deus ficar irado. Literalmente o que nós temos aqui é: Deus tem narinas lentas ou narinas largas. Isso é estranho, não é? Para a nossa cultura, mas não para a nossa experiência. Porque todo mundo, quando está irado, confere no nariz para saber se alguém está ficando irado. Se a narina começar a querer voar, pode ter certeza que a pessoa está a ponto de pular em você. Porque é típico desse sentimento o resfolegar. O começar a puxar muito rápido, e normalmente isso acontece pela narina. A Bíblia diz que Deus tem narinas lentas. A Bíblia diz que Deus tem narinas largas, como se passasse ali o ar tranquilamente. Também, quando ele está irado, sai da frente, não é? Mas até ele ficar, as pessoas têm que fazer muito, muito, muito mesmo. E o texto ainda nos fala aqui que ele é grande em benignidade. A ideia aqui é de que ele é bom, apesar da malícia ou da maldade humana. Então, se o que nós temos para dar para Deus é maldade, o que ele tem para nos dar é bondade. Isso é o que Jonas está aqui admitindo com muita raiva. E é dito também, como já foi falado no final do capítulo 3, que esse Deus se arrepende do mal. Um arrependimento sem pecado. Um arrependimento que não toca nos decretos ou nos modos secretos como Deus trata da nossa humanidade, mas dentro das promessas que Deus faz. Deus diz: se você agir assim, eu vou agir assim com você. Se você agir diferente, eu então vou agir diferente com você. Mas aquela ameaça a Nínive, aquilo que Deus disse a Jonas, nós vimos na pregação passada, que isso está claramente confirmado. Deus ia fazer mesmo aquilo, mas Deus deixou de fazer ao vir o arrependimento daquele povo, irmãos. Então, o coração de Deus tomado nesse conjunto, Jonas está aqui elencando algumas características do ser de Deus, do caráter de Deus, que foram evidenciadas no caso de Nínive. Então, o que nós podemos dizer aqui é que o coração de Deus, parafraseando certo literato, é como o coração de uma mãe, que é um abismo no fundo do qual nós encontramos perdão. É isso que tem no fundo do coração de Deus, esperando todos aqueles que são penitentes, todos aqueles que se arrependem. E isso mesmo as pessoas mais desgraçadas, mesmo as pessoas mais degradadas, mesmo os terríveis assírios, mesmo os terríveis ninivitas. Notem, irmãos, os marujos, aqueles do capítulo 1, que estavam lá no barco com Jonas, eles não sabiam disso. Um deles desceu, acordou Jonas e disse assim: invoca seu Deus, talvez ele ajude a gente. Se você chamar com muita sinceridade, pode ser que ele ouça você. A mesma coisa o rei de Nínive. Eles fizeram aquilo tudo. Levantou-se do seu trono, arrancou suas vestes reais, vestiu pano de saco, botou a boca no pó, tudo isso. Mas ele ainda não tinha certeza. Ele não conhecia direito esse Deus. Ele disse: talvez. Quem sabe, né? Diante de você se puxar pelos cabelos, né? Você se jogar no chão, você se humilhar mesmo, quem sabe esse Deus não faça alguma coisa? Jonas sabia, irmãos. Jonas sabia disso tudo. Da dúvida dos marinheiros, dúvida do rei, ele não tinha essa dúvida. Ele sabia que, de fato, o Senhor Deus era a fonte de esperança que o ser humano poderia ter, que aquelas pessoas poderiam ter, mas ele não disse nada, irmãos. E, pelo contrário, ele conclui que prefere morrer a participar da transmissão desse conhecimento, do conhecimento desse Deus para outras pessoas. Então, era o que parece que ele mais temia no momento. Nós já falamos um pouco do contexto de que Jonas está enfrentando uma situação muito difícil com o pai dele, que também era profeta, no reino do norte, que é o reino de Israel. Era o povo de Deus, que zombava deles sempre que eles falavam. E eles falavam com muita ternura, falavam com muita candura e com muita eloquência. E agora Deus manda Jonas para um povo perverso, maligno, e ele fala só 5 palavras e uma nação inteira cai aos pés de Deus. Jonas preferia morrer
do que participar disso, dessa coisa tão arriscada que parecia indicar como que a troca de um povo por outro, como se Deus estivesse para abandonar o povo de Israel na dureza do seu coração, irmãos. E Jonas então faz esse pedido lamentável na sequência, que soa como uma piada de mau gosto, de profundo mau gosto, porque o contexto aqui é de egoísmo. Nós vemos esse pedido para morrer aqui por parte de alguns profetas como Elias, mas num contexto inteiramente diverso, de desespero, mas na busca por servir a Deus. Elias pediu a morte. Jonas usa praticamente as mesmas palavras, mas por um motivo profundamente egoísta, irmãos. E Deus não ouve o profeta, Deus não recolhe o seu profeta, Deus não mata Jonas como ele havia pedido. E como todo coração e toda emoção tem suas razões, Deus procura saber que razão Jonas tem para fazer ou para pedir aquilo que ele está pedindo ou para sentir tanta raiva. O profeta não responde e o texto diz que ele sai da cidade. Mas não desiste. Ele foi como que para o lado leste e lá ele improvisou um abrigo com ramos para se proteger do sol, possivelmente no lugar mais alto, na esperança da tal bomba explodir ainda. Ele estava ainda torcendo para que houvesse uma reviravolta, para que afinal Deus voltasse atrás novamente, por assim dizer, e castigasse aquela cidade. E foi aí que o Senhor Deus, e o texto nos fala de Jonas, que é soberano sobre os céus, sobre o mar, sobre a terra, mostra-se mais uma vez soberano, agora sobre partes menores da sua criação. Notem que ele faz uso aqui na sequência desse capítulo 4 de plantas para ensinar lições aos seus servos, vermes, ele faz uso também do sol e faz uso do vento. Notem, primeiro ele faz crescer uma planta que faz uma sombra sobre o profeta. E o texto diz que isso trouxe profundo alívio para Jonas e também profunda alegria. E assim ele passou o primeiro dia. No outro dia, o texto nos fala, pela manhã, Deus enviou um verme e matou a planta que estava protegendo Jonas. Junto com isso, o Senhor Deus enviou também um vento denso e quente, provavelmente um vento parecido com um bastante famoso na Palestina, chamado de siroco, que é um vento forte, junto com uma poeira quente, densa, que incomoda, que castiga e que às vezes deixa as pessoas fracas. Jonas, além de ficar fraco, ficou também desgostoso, mas por causa da planta. E pela segunda vez, ele pede a morte. E o Senhor Deus pergunta para ele: Jonas, é razoável a sua raiva, a sua ira, o seu desgosto por causa da planta que morreu? E o Jonas responde: sim, é razoável que eu me sinta assim, até ao ponto de querer morrer. Agora o Senhor Deus como que tinha o profeta no ponto para falar ao seu coração aquilo que ele precisava ouvir nos versículos 10 e 11. O Senhor Deus diz assim para Jonas: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, e que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Com efeito, irmãos, é como se Deus estivesse dizendo: Jonas, você tem pena de uma planta que você não fez. Você tem pena de uma planta que eu fiz. A pergunta que se faz aqui é: eu não fiz só a planta, eu fiz também os animais, que tradicionalmente, hoje não, né? Hoje o assunto ficou polêmico, né? Mas tradicionalmente sempre houve uma hierarquia do ser, que inclui os minerais, depois os vegetais, depois os animais, depois os seres humanos. E a hierarquia porque o ser humano contém tudo isso, contém minerais, contém etc, etc. Hoje isso está na cabeça de muita gente confuso, né?
até eles sentirem fome. Até hoje ninguém come pedra, não é? Mas o fato, irmãos, é que Deus diz para Jonas: você está sentindo uma profunda dor por uma planta que você não fez. Agora eu pergunto, eu não tenho direito de sentir dor por uma criação superior à planta, como, por exemplo, os animais dessa cidade, e como, por exemplo, os homens, os seres humanos, à minha imagem e semelhança? Será que eu não tenho direito de sentir pena? Não está no meu direito? E com essa pergunta, o texto e também o livro de Jonas encerra-se, irmãos. Eu destaco aqui, desse versículo de número 11, o texto nos fala da expressão discernir mão direita da mão esquerda. Essa não é uma expressão simples, pelo menos não em si mesma. Nós temos de discerni-la pelo contexto. A possibilidade que nós temos aqui é a de que Deus via os ninivitas como pessoas sem saída, como se estivessem num labirinto e só conseguiriam sair daquele labirinto se alguém os tomasse pela mão e o levasse ou os levasse para fora daquela situação ruim. Ou seja, eles estavam perdidos. Essa é a ideia, irmãos. E é empregado também aqui o termo compaixão, que tem o sentido de empatia, de sofrer com alguém, de juntar-se a uma pessoa e assimilar a miséria dela para dividir aquela miséria entre ela e a pessoa. Então essa é a ideia aqui, irmãos. É como se Deus estivesse sentindo a miséria daquele povo de Nínive e estivesse chorando com aquele povo miserável, aquele povo reprovável. Parece que era alvo do amor de Deus. E o texto termina com esta interrogação, porque enquanto o nosso Deus que criou esses seres estava tendo compaixão deles, Jonas, que não criou nada, estava morrendo de compaixão por uma planta. E talvez em poucos textos do Antigo Testamento e do Novo também, nós percebamos uma diferença tão abissal. É um abismo aqui que separa a visão do ser humano a respeito dos outros seres humanos, como não tendo jeito, né? E a visão do nosso Deus, que enxerga as coisas de um modo muito diferente, irmãos. Está aqui estabelecida uma grande contradição da nossa raça, que demonstra bem a situação da nossa miséria, da nossa limitação de enxergar as possibilidades do outro em Deus. E a visão que o próprio Deus tem, e também o fato dele se importar com tudo aquilo que ele criou. Um dos dogmas para todos os cristãos em todos os tempos, que é frequentemente desafiado pela experiência, é o dogma de que Deus é bom. Deus é bom. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Elas encharcam todas as obras de Deus. Isso está no Salmo 145, versículo de número 9. O Senhor Deus é o nosso Deus, é o Deus do seu povo, mas Ele é também o Deus de toda a terra, irmãos. E Ele quer nos usar como filhos dele, como quis usar Jonas, como quis usar o próprio povo de Israel, para deixar clara essa verdade a todos os povos, já que não é justo para nós guardarmos para nós mesmos aquilo que temos de melhor. E em sua trajetória, a igreja foi tentada, como eu falei, por um lado, a secularização, a corromper-se, a acomodar-se, a entrar na forma desse século. Mas há também uma variante dessa secularização, que alguns dizem que é uma espécie de ida para o outro lado, de polarização. Às vezes a igreja não se seculariza, mas ela se fecha totalmente e vira uma espécie de monastério ou de mosteiro. Esse é um outro risco que a igreja corre. Por um lado, ela não se suja lá, por outro lado, ela não quer se envolver criticamente com este mundo. E, infelizmente, em muitos momentos da igreja, e as igrejas localmente, todas elas têm as suas próprias tentações nessa área, irmãos, de tentarem agir como Jonas, fechando-se em relação àqueles que estão de fora da igreja, não querendo alargar, como diz a palavra de Deus, as suas tendas, e menos ainda integrar gente
de baixa qualidade. Gente que tem um passado muito sujo, muito tosco, muito problemático, para talvez precise de 3 ou 4 vidas para limpar aquilo tudo. Então parece que há essa tentação constante na vida da igreja, irmãos. Enquanto eu estava estudando para esse sermão, eu lembrei de uma situação de uma daquelas igrejas muito animadas, em que o sermão não é um pronunciamento oracular exatamente, não é Deus falando com o povo, mas é um diálogo entre o pregador e a assistência, né, o grupo. E ele falava aquelas coisas a respeito do poder de Deus, todo mundo gritava amém com muito entusiasmo, né? E ele dizia, Deus pode transformar a vida do ser humano, e as pessoas, amém, né? Aleluia. E diz, Deus pode tomar um ladrão e transformar numa pessoa honesta, e todo mundo, amém. Ele pode ter tantos anos de cadeia, mas Deus perdoa. Deus pode pegar um homo concupiscente e transformar uma pessoa séria, um homem firme, de fato másculo, uma lésbica, etc. E todo mundo dizendo amém, amém, amém. Um assassino que já tenha matado 10 pessoas, 15, Jesus pode recuperar, e a igreja ali, amém, amém, amém. E aí o pregador disse assim, e ele pode, inclusive, fazer com que essas pessoas casem com seus filhos e filhas. Aí não se ouviu mais nenhum amém, né? E ficou por isso mesmo, né? Todo mundo diz amém para o poder de Deus de um modo muito abstrato, né? Acontecendo lá nos filmes que eu assisto, que eu choro. Mas quando esse desafio bate na nossa porta, aí parece que a tendência é meio que a do mosteiro, né? Não, nós somos uma elite aqui, a gente não é qualquer pessoa. E, irmãos, se Deus pensasse assim, realmente nós estaríamos em apuros. Depois disso eu vim lembrando do reverendo Augusto Nicodemos, né? Que o santo homem de Deus, e eu falo isso porque ele próprio deu esse testemunho, um dos grandes pregadores que nós temos. Ele era um homem ímpio, mundano, perdido. E depois que ele se converteu, ele ainda tinha aquela fama horrorosa dele, de ter praticado até roubos, furtos, feito um monte de coisa ruim. E ele achou de se casar queria namorar com a filha de um grande homem de Deus, que é o reverendo Franz Leonardi, né? E ele foi lá para namorar com ela, foi pedir para o pai, e ele disse assim, olha, meu filho, o seu passado eu não me importo tanto em várias áreas, mas eu queria só seus exames de saúde. E aí ele foi lá, conseguiu os exames de saúde, entregou e casou-se. Até hoje está bem casado com a esposa dele. Vocês imaginaram se o reverendo Franz Leonardi desse uma de Jonas, né? Só pegasse a elite, né, para casar com a filhinha dele, né? Talvez nós perderíamos muita coisa boa. E os exemplos se multiplicam, não é? Se multiplicam desse estender da tenda, né? De nós considerarmos essa possibilidade de Deus nos abençoar, nos ajudar, não é? E fica esse desafio para a igreja, irmãos. Nós nunca considerarmos que o nosso grupo está fechado, que o nosso grupo está completo, que a nossa igreja já atingiu o número dos eleitos, os 144 mil. Que Deus livre vocês de pensar assim, porque isso realmente não bate com o modo de pensar presbiteriano, que é reformado, que é bíblico, não é? Quando eu fui pela primeira vez na congregação, a nossa congregação em Tramandaí, eu tive uma sensação assim, que me deu um calafrio, porque eu estava no lugar, quem já foi lá sabe, parece uma casinha de boneca, aquele lugar bem aconchegante, bem gostoso, deve caber assim, acomodado umas 15 pessoas mais ou menos ali, tranquilamente. E eu participei de um culto tão gostoso ali, irmãos, tão bom. Depois nós fomos para o fundinho lá, que é menorzinho ainda. Aí nós fomos comer uns salgadinhos deliciosos e ficamos conversando, e a gente trocava a conversa, ia conversar com qualquer pessoa, era aquela coisa agradável, maravilhosa, né? Aí me veio aquilo na cabeça, eu falei assim, um dia isso vai acabar. Se tudo der certo para essa congregação, ela vai crescer, vai se transformar em igreja, e é aqui que a gente vai ter que cuidar dos nostálgicos, que é aquela turma do tempo bom não volta mais, que está paralisada e que se diz desanimada com a igreja hoje. Por quê?
Porque naquele tempo, né, que era só pouca gente, agora chegou um monte de gente estranha que a gente nem conhece. Alguns até de vida, né, passar, tal, não sei se eu confio, tal, tal. Isso aí, essa nostalgia é um outro problema, é um outro desafio que a igreja tem que enfrentar à medida que cresce. Os desafios da burocratização da igreja. Não pensem os irmãos, então, que nós não somos tentados, ou que essa postura de Jonas nos é totalmente estranha e que a gente pode ficar escandalizada com ela. Não, esse negócio não devia ser estranho, como diria o poeta da antiguidade, não é? Nada do que é humano me é estranho. Nós devemos sempre buscar um correspondente de certas atitudes que nós talvez achemos absurdas, ou ridículas, ou esquisitas como a de Jonas, porque às vezes tem um correspondente com certas tendências nossas, seja como indivíduo, seja como igreja, irmãos. E Jonas, a situação de Jonas nos alerta para essas duas questões que eu destaco aqui, que é a ideia de não nos fecharmos e não considerarmos nunca ninguém pior do que nós. Nós estamos na mesma situação. A diferença entre nós é graça que nos alcançou. Não fosse isso, nós estávamos como o povo de Nínive. E sem isso, nós estávamos como o povo de Israel lá, batendo cabeça, desobedecendo a Deus e finalmente sendo levado para o exílio de vez, inclusive pela outra geração. A geração seguinte é essa que se converteu, porque foram os assírios que arrastaram Israel para o exílio. Então, que Deus, de tais tendências, irmãos, nos livre e nos ajude a responder a pergunta que ficou no ar aqui no livro de Jonas, irmãos. Será que Deus não tem direito de usar de misericórdia? E será que Deus não tem direito de ser servido por nós como agentes seus para transmitir a sua palavra? A resposta a essa pergunta, que encerra o livro de Jonas, irmãos, nos levará a escolher entre dois modos de sentir e de olhar. Um é o modo de Jonas, que é esse modo fechado, ensimesmado, soberbo, mais parecido com um mosteiro do que com uma igreja de fato. E o outro é o modo de Deus, que é o modo bondoso, é o modo claro, é o modo inclusivo, irmãos, de se importar com todos, inclusive com os pecadores anormais, inclusive com esses. Eu gostaria de encerrar esta pregação lendo a abertura de um dos hinos que nós cantamos, que de certo modo tem dois elementos que estão aqui no nosso texto. Um é a chamada de atenção, é o eis. Toda vez que vocês lerem na Bíblia eis, ou em qualquer lugar, é uma chamada de atenção para que vocês olhem, vejam. E a outra questão é que ele termina também com uma pergunta, ao menos nesse trecho que eu vou ler aqui. Hino 289 nos diz assim: eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? É isso, irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos passar a parte da Santa Ceia do Senhor. E para isso eu convido a igreja a que abra suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, um dos textos que serve como fundamento para o momento que teremos agora. 1 aos Coríntios 11, a partir do versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Irmãos, eu gostaria de destacar desse texto que nós lemos a postura de Paulo, que diz assim: eu não estou instituindo nada, eu estou repassando aqui aquilo que eu também recebi. Ele se coloca humildemente aqui como apenas um depositário de uma tradição que ele está a repassar. Ele não acrescenta aqui nada em relação ao seu poder, nada em relação à sua autoridade. Ele está dizendo: irmãos, eu estou repassando. Isso tem que continuar entre vocês também. Por quê? Porque a autoridade dessas palavras e a autoridade desse rito não reside nas pessoas que o oficiam e também não reside nas pessoas que participam dele. A autoridade desse rito não está no pastor. Não é porque o pastor fala que as coisas vão acontecer. Não é porque os crentes estão aqui que as coisas vão acontecer. A força desse rito reside na palavra de Deus e no Espírito de Deus, que agem sempre juntos para a salvação e para a santificação dos fiéis. E como nesta palavra há promessas, e como Deus é fiel e misericordioso, o que Ele exige de nós é que nós creamos nas promessas que Ele faz de conceder aos seus filhos os benefícios da salvação por meio da ceia, e que os crentes participem deste momento de forma digna. E a forma digna que nós temos, já nos foi indicado o autoexame aqui por Paulo, a forma digna que nós temos é: Senhor, eu reconheço que sou pecador, que sou inviável, que o Senhor não tem que ter parte comigo, não tem que sentar-se comigo à mesa para comer. Eu não tenho condição. Mas se o Senhor está dizendo que o Senhor é tão poderoso que pode tornar o indigno digno, então eu confio nisso. Eu aceito esta aceitação tua. E eu peço a ti forças para te seguir. É isso que Deus requer de nós, meus irmãos. Mas a eficácia do sacramento e a força que receberemos da parte de Deus por meio dele, da participação dele, tudo isso vem do poder da palavra e do Espírito. É por isso que nas igrejas reformadas é comum que nós nunca desconectemos a leitura da palavra de Deus, que fundamenta isso, da participação no sacramento. É por isso que é importante que todos ouçam as palavras do sacramento, para que não considerem os sacramentos como em si mesmos, contendo poder para santificar ou para fortalecer. Tendo essa consciência, irmãos, da origem e da eficácia dos sacramentos e também daquilo que Deus requer de nós para cumprir suas promessas, para nos fortalecer, vamos orar ao Senhor e rogar a Ele para que tenha compaixão de nós mais esta vez e nos fortaleça por meio da sua palavra e do seu Espírito. Desta vez as suas palavras visíveis. Vamos orar. Responde conforme a tua bondade para com o teu povo. Nós agradecemos a ti pela morte de Cristo e também porque o Senhor infundiu em nós fé de que esta morte foi por nós, não foi simplesmente uma morte. Nós agradecemos, ó Deus, pelos benefícios trazidos
pela tua palavra e pelo teu Espírito sobre nossas vidas. E rogamos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a participar mais uma vez da tua mesa. Que o Senhor nos receba, indignos como somos, e nos fortaleça, Senhor, para que possamos viver a cada dia de acordo com a tua vontade e que nas nossas falhas voltemos para os teus pés, esperando receber de ti o teu perdão e a santificação, Senhor, posto ser o teu perdão santo. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor consagre os elementos que serão utilizados pelo teu povo e que eles cumpram o propósito designado em tua palavra, Senhor, de nos fortalecer na nossa fé que é tão frágil, Senhor. No nosso amor que também é tão pequeno e na nossa esperança, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos testemunhar de Cristo. Fortalece-nos, ó Pai, e ajuda-nos nas batalhas que travamos contra o pecado, contra os demônios, Senhor, deste mundo, e contra o próprio mundo, Senhor, com suas coisas malignas e atrativas. Pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós e consagre os elementos que serão utilizados pelos teus servos e que o Senhor abençoe os teus servos por meio da obediência a este rito. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a fazê-lo sempre, obedecendo a tua palavra, guiados pelo teu Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No final, a impetração da bênção. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, porque o Senhor tem sido misericordioso para com a tua igreja e mesmo não estando todos aqui, o Senhor continua a cuidar de cada filho teu. O Senhor não esquece de nenhum dos teus pequeninos, das tuas ovelhas. Suplicamos, ó Pai, para que o Senhor continue a conduzir a vida de nós todos nesses dias obscuros. Ajuda-nos, ó Deus, a ter da tua parte o discernimento que precisamos, a sabedoria para nos mover nesses lugares diferentes, Senhor. Por favor, ó Deus, ajuda-nos em nossa caminhada. Por favor, assista-nos em nosso labor. Tem compaixão de nós e nossas fraquezas. Continue a limpar nossas vidas e a conduzir nossas vidas com o cajado da tua palavra, Senhor. Rogamos, ó Deus, pelos que não podem estar conosco hoje, para que o Senhor os contemple e os assista, Senhor. Abençoe a vida daqueles que têm sofrido, que têm passado por lutas, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão doentes, Senhor. Aqueles que estão desesperados. Tenha compaixão, Senhor, destas vidas e conceda-lhes uma palavra da tua parte, Senhor. Faça uso de servos teus dispostos a fim de que possam falar
as palavras da tua luz que ilumina toda treva. E quanto a nós, ó Deus, continue a nos guiar e a nos livrar do mal. Põe tua mão sobre os nossos esforços, Senhor, para confirmá-los, para direcioná-los, até mesmo para impedi-los, se a tua bondade assim entender, Senhor. Mas continue a nos guiar e a nos ajudar, Senhor. Dá-nos uma boa semana na tua presença. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu
de agradecer a todos aqueles que nos acompanham através das mídias, das plataformas. Gostaríamos também de relembrar nossa agenda semanal. Na quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico e oração, que nós chamamos de Chimarrão com Bíblia, toda quinta às 20 horas, através do Facebook e do YouTube. Nós temos no domingo a nossa reunião de oração às 9 horas da manhã. Nós temos a nossa escola bíblica dominical com várias faixas etárias de idade através dos aplicativos. Se você ou seu filho quiser participar conosco em uma das nossas classes, entre em contato conosco através dos nossos endereços aí nas plataformas, e nós então passaremos para vocês que nos acompanham o link de acesso para que possam participar conosco. São todos muito bem-vindos. Escola Bíblica Dominical às 9h30, então, todo domingo, e também o nosso culto solene ao Senhor, que, por enquanto, presencialmente está sendo realizado às 16 horas e transmitido nas nossas plataformas às 19 horas. Ok? Que Deus, pois, em Cristo nos abençoe e nos guarde. Tenham todos uma boa semana. Amém. Deus.